Fluminense está muito próximo de ganhar um valor importante referente à venda do André. O jogador está muito perto de alcançar um bônus acordado na sua ida para o Wolverhampton. Além disso, jogador do Borussia Dortmund, capitão da equipe, fala sobre a expectativa de enfrentar o Fluminense e seus demais adversários na Copa do Mundo de Clubes lá no meio do ano. E além disso, o jornalista faz dura crítica ao Mano Menezes pela pouca utilização de alguns jovens jogadores como o Riquelme Felipe e também o uruguaio Joaquim Lavega. Vamos falar sobre muita coisa do Flusão nesse vídeo. Desde já eu convido você que está assistindo a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. Boa notícia para o Fluminense, o André está muito perto de atingir uma meta importante lá pelo Wolverhampton e isso se traduz em dinheiro no bolso do Fluminense. Isso porque na venda do André, foi vendido por 22 milhões de euros, tinham 3 milhões de euros que estavam atrelados à performance do André na equipe inglesa. O André precisava ser titular em 70% dos jogos do Wolverhampton. E aí agora, com a temporada lá chegando ao final, o Wolves tem mais 9 jogos até o fim do ano. E para isso, o André, que hoje é titular da equipe, precisa atuar em mais 4 para que o Fluminense receba 1 milhão de euros, cerca de 6,1 milhões de reais. Eu falei que eram 3 milhões em bônus, né? Então, é porque esse valor é dividido por 3 temporadas. É a atual, a próxima e a seguinte, que termina no meio de 2027. Então, a cada temporada, se o André participar de pelo menos 70% dos jogos, então o Fluminense recebe 1 milhão de euros. 1 milhão de euros em uma, 1 milhão de euros em outra, 1 milhão de euros na terceira, totaliza, portanto, 3 milhões de euros. Repito, o André precisa jogar 4 dos 9 jogos do Wolverhampton até o final do ano para atingir essa meta e o Fluminense receber esse valor. Quem traz essa informação para a gente é o GE, uma informação importante, claro, né? O Fluminense precisa bastante desse dinheiro. No meio do ano tem Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense caiu no grupo do Borussia Dortmund, ou melhor, o Borussia Dortmund caiu no grupo do Fluminense, já que o tricolor é o cabeça de chave. Em entrevista à FIFA, o Henry Kahn, que é o volante titular e capitão da equipe alemã, falou sobre o grupo e também falou sobre enfrentar o Fluminense. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, só antes, rapidinho, lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Corre no comentário fixado, clica no link, vai abrir automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central, você vai apertar o botão seguir, e aí, de maneira automática e grátis, você começa a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Vamos falar então um pouquinho dessa declaração do Henry Kahn. Sem mais delongas, vou colocar o vídeo aqui na tela. Claro, ele está falando em alemão, mas tem as legendas ali em português. Se liga aí. Ich freue mich auf jedes Spiel, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was auf uns zukommt. Ich kann die Mannschaft noch nicht genau einschätzen, wie stark die sind oder wie stark die nicht sind. Wenn ich ehrlich bin, kenne ich die Mannschaft noch nicht richtig, habe noch nicht viele Spiele von denen gesehen und deswegen wird es sehr interessant. Wir haben eine Mannschaft aus Brasilien, die wahrscheinlich guten Fußball spielen kann, die aber auch körperbetont spielt. Ich kenne einen oder anderen Spieler da. Tá aí então o Henry Kahn falando, né, que não conhece muito as equipes que vão estar no grupo do Mundial. Aí vale lembrar, né, além do Fluminense e do Borussia, tem o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Ele fala que não conhece, que não viu muitos jogos e que isso deixa ele um pouco ansioso, né, com uma expectativa grande por uma nova experiência. E aí ele destaca o Fluminense, né, como um time do Brasil no grupo. Claro, ser brasileiro, quando se fala de futebol, é um peso muito grande que o Fluminense acaba carregando, um peso positivo, óbvio. Tá? E ele fala que imagina que o jogo seja muito físico. Nesse caso ele acertou, né? Hoje o time do Fluminense joga de uma maneira mais física, a gente rejuvenesceu o elenco, colocou jogadores com maior capacidade física nesse time do que era naquele time que jogou, por exemplo, o Mundial de 23 lá contra o Manchester City. Vamos aguardar até lá, né? O Borussia Dortmund está disputando suas competições lá na Europa, vale lembrar, né? Ele vai chegar em final de temporada
nesse torneio, que pode acabar sendo um ponto positivo não só para o Fluminense, como para os seus rivais do grupo. E fica a expectativa aqui da nossa parte, né? Não sei como é que tá a ansiosidade aí de vocês que estão aqui assistindo. Eu, particularmente, estou bastante ansioso para esse torneio. Acho que vai ser um grande campeonato que a gente vai ter aí mundialmente falando. E vai ser muito bom ver o Fluminense por lá. E tem mais uma pesquisa de torcidas do futebol brasileiro sendo revelada. Agora é uma pesquisa feita pela Infomoney. Já vou dar um spoiler para vocês. Mais uma vez o Fluminense sendo completamente subestimado nessa pesquisa. Repito, tá? Pesquisa encomendada pelo portal Infomoney para ver o tamanho da torcida dos times brasileiros. Essa pesquisa ouviu 2.000 pessoas das classes A, B, C, D e E entre os dias 6 e 20 de fevereiro. As respostas foram captadas virtualmente com pessoas das 5 regiões do Brasil. Então, em tese, é uma pesquisa abrangente, embora, assim, nesse ponto, confesso para vocês que eu sou um pouco negacionista, eu nunca consegui entender, na verdade. Porque, enfim, são 2.000 pessoas, a gente está falando de um país de 200 milhões de pessoas. Já tentaram me explicar, eu sei que talvez eu esteja errado, tá? Talvez não, com certeza eu estou errado, mas eu não consigo conceber por que essa é uma amostragem correta. Mas, enfim, não vou ficar aqui tentando também discutir se a pesquisa está certa ou não. Mas foi feita essa pesquisa com 2.000 pessoas. E o Fluminense ficou nessa pesquisa como a 13ª torcida do Brasil, tá? 13ª. De acordo com essa pesquisa, 2,4% do Brasil torce para o Fluminense. O Botafogo, por exemplo, nosso rival aqui do Rio de Janeiro, ficou em 14º, com 2,1% de torcida no Brasil. Clubes como o Sport, com 2,7%, e o Bahia, com 2,5%, ficaram à frente do Fluminense nessa pesquisa. Então, o Fluminense teria, de acordo com essa pesquisa do Infomoney, a 13ª maior torcida do Brasil, com 2,4% dos brasileiros torcendo para o Flu. Eu acho curioso, né, que assim, eu lembro de 2013, 2012, 2011, mais ou menos assim, saíam pesquisas, aí o Fluminense sempre é subestimado, né, sempre é jogado lá para baixo. Naquela época, botavam que a Portuguesa tinha mais torcida que o Fluminense. A Portuguesa estava ali empatada, empate técnico com o Fluminense, com mais torcida. Aí a Portuguesa sumiu, acabou, aí agora é Sport, Bahia. Já apareceu também, já teve uma época que apareceu quando o Atlético Paranaense estava bem. Apareceu o Atlético Paranaense com a mesma quantidade de torcida ou mais. É sempre isso, né? Sempre algum time que a gente que acompanha futebol ao redor do mundo sabe que não tem mais torcida que o Fluminense aparecendo acima. Enfim, tá aí, né? Tô trazendo informação para vocês da pesquisa. Cabe a vocês acreditar ou não. Eu sinceramente não acredito nisso do Fluminense ter a 13ª torcida. E para não me chamar de clubista, também não acredito que o Botafogo tenha a 14ª. Eu acho que a torcida do Fluminense é maior que a do Botafogo, sim, um pouco maior. Uma diferença que não é tão grande assim, mas com certeza é maior do que a torcida do Sport, maior que a torcida do Bahia. Tem outros clubes ali do G12 que eu acredito que os dois times do Rio têm torcida maior sim, porque são torcidas nacionais de Fluminense e Botafogo. Mas tá aí, de acordo com a pesquisa do Infomoney, Fluminense é a 13ª maior torcida do Brasil, Botafogo é a 14ª. E teve outro jornalista criticando o Mano Menezes agora pelas escolhas e pela gestão de elenco. O jornalista definiu a gestão de elenco do Mano Menezes como ruim, muito por conta de não ter utilizado até agora o Joaquim Lavega, que está com a seleção uruguaia nas eliminatórias, e também pela baixa minutagem, de acordo com a opinião dele, do atacante Riquelme Felipe. A gente vai colocar esse vídeo na tela e falar bastante sobre isso, só antes aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a gente consegue alcançar. A galera chega junto, deixa o comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui mandar aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Vander Lúcio, de Governador Valadares, Minas Gerais, para o Adriano, de Vila Velha, para o Delmiro Gil, de Minasul, Goiás, para o Milton, de Ipanema, Minas Gerais, e para o João, de Brasília. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve e cite o seu nome? Comenta aqui embaixo, então, dizendo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Beleza? Vamos falar então dessa declaração do jornalista Gabriel Farias, publicação feita no seu Instagram, onde ele critica o Mano Menezes pela gestão de elenco. Se liga aí no que ele falou. É porque essa situação do Lavega, ele ser convocado, demonstra como que o Mano Menezes faz um gerenciamento estranho do elenco. Porque o moleque está à disposição. Teve um jogo contra o Volta Redonda que o Fluminense vencia por 4-0 no agregado. E nem no segundo tempo do jogo da volta o Lavega entrou.
pra começar a se habituar, pra começar a sentir como é vestir a camisa do Fluminense. Outro exemplo, o Riquelme, que sumiu da equipe e de repente reapareceu na reta final do campeonato. Aí quando foi pra mudar o cenário de uma final contra o Flamengo, aí o Riquelme foi utilizado. Eu não consigo entender a gestão de elenco que o Mano Menezes faz, principalmente em relação a esses jogadores mais jovens. Eles têm que entrar, principalmente no Carioca, né, Silveira? Porque, assim, a novidade que eu tenho pra contar é que agora não tem mais jogo fácil na temporada. Pode ter um ou outro perdido ali numa Sul-Americana, numa Copa do Brasil, mas agora é Campeonato Brasileiro. É Copa Sul-Americana, é jogo em altitude, é Copa do Brasil pegando adversário pesado em mata-mata. E aí você começa a soltar os moleques, de repente, num jogo, um tipo de jogo que não é o ideal. Mas, ao mesmo tempo, o La Vega tá sendo lembrado para a seleção principal do Uruguai. Porque qualidade ele tem. Vinha atuando bem pelas seleções de baixo. E aí, na rotação da seleção do Uruguai, faz sentido ter o La Vega, pelo menos, ali compondo. No Fluminense, o Mano não bota o cara para jogar nem alguns minutinhos. Enfim, é um gerenciamento de grupo que eu não consigo entender justamente no momento em que o Fluminense poderia girar um pouco mais o elenco com calma, num Carioca que não tem um nível de exigência tão alto. Assim, essa convocação ela só ilustra um pouco como o Mano, de repente, não consegue lidar tão bem com esses atletas que ficam ali compondo o elenco. Tá aí, então, a declaração do jornalista. Eu acho que é um questionamento muito válido, né? Eu faço questão de lembrar sempre, o La Vega estava jogando Sul-Americano Sub-20, por isso ficou um tempo ali. Ele não fez a sua estreia muito por conta disso. Se ele estivesse aqui, provavelmente ele já teria estreado. Mas, de fato, esse jogo que ele lembra, a partida de volta contra o Volta Redonda, que foi 0-0 lá no Raulino, era um jogo que a torcida, inclusive, criticou muito. O Mano falou sobre isso na coletiva. Eu, à altura, meio que entendi um pouco ali do porquê que ele não colocou o La Vega, para tentar não perder aquele jogo ali, ou tentar ainda sair com uma vitória, tudo mais. Assim, entendi, mas não necessariamente concordei. Mas, de fato, é um cara que a torcida tricolor quer ver em campo, né? Quer conhecer. E, claro, quando ele é convocado para a seleção principal do Uruguai e aqui no Fluminense, ele não joga, não ganha nenhum... Não é que ele tá jogando pouco, que ele tá sendo reserva. Porque ele cita o Riquelme e Felipe, o que aconteceu com o Riquelme é que o Riquelme começou a jogar pouco. Agora tá machucado, né? Vai ficar uns 3 meses fora. Mas o Riquelme tava jogando pouco, ganhando menos minutos. O La Vega nem isso. O La Vega não estava ganhando minutos. Ponto. Não estava ganhando minutos. Isso aí, claro, é uma coisa que a torcida do Fluminense tem a expectativa de ver o La Vega e qualquer outro reforço também teria. Então, não vendo esse cara jogar minuto nenhum, fica aquela dúvida, né? Pô, o que tá acontecendo? Será que ele tá sendo sabotado, boicotado pelo Mano Menezes? Acredito eu que não. Mas, de fato, já tá na hora dele jogar um pouquinho com a camisa tricolor. Vamos ver se após a data FIFA, o La Vega retornando, ele consegue finalmente fazer a sua estreia com a camisa do Fluminense. Torcedor tricolor, eu quero a sua opinião. Já tá na hora do La Vega entrar mais nesse time do Flusão? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.